Fala galera, beleza? Vamos começar mais uma aula aqui no Educasd. Eu sou o professor João Marcos. Tem sido um prazer muito grande conversar com vocês, falar um pouco de física, falar um pouco de concursos e provas. Hoje nós vamos falar, ainda no ambiente da cinemática, nós vamos conversar um pouco sobre queda livre. Queda livre, apesar de ser um conhecimento particular dentro do movimento uniformemente variado, extremamente importante para provas, concursos, porque a gente tem uma aplicação prática muito recorrente, muito comum, objetos em queda, lançamento de objetos, enfim. Vamos conversar sobre isso, beleza? Vamos raciocinar juntos. Eu sempre gosto de falar o seguinte: física é o quê? A gente compreender um fenômeno da natureza, um fenômeno físico, e descrever esse fenômeno matematicamente. Então, um bom aluno, aquele que consegue atingir seus objetivos, passar em vestibulares, passar em provas, ele não simplesmente pega fórmulas e substitui valores. Ele é capaz de compreender o fenômeno e aí sim descrevê-lo com matemática, beleza? Então, mais importante do que ficar substituindo valores aleatoriamente, repetidamente, a gente precisa entender o que está acontecendo, tá bom? Vamos lá, queda livre. Queda livre é nada mais, nada menos do que objetos em queda sobre a ação da gravidade. Existe toda uma historinha lá de Galileu Galilei, de gravidade, maçã, mas vamos para fins práticos, que é o que interessa. Imaginem só, um prédio, a gente tem aqui alguns andares, e uma pessoa da sacada da sua casa lança uma bola, ou um objeto qualquer. Vamos imaginar juntos uma bola, beleza? Ela vai esticar o braço e, sem jogar para cima ou para baixo, vai simplesmente soltar essa bola, tá bom? Vamos agora fazer aqui um diagrama de corpo livre. O que é esse diagrama de corpo livre? Nós vamos olhar para esse objeto, para essa bola, e entender e descrever as forças que estão agindo nesse momento. A gente vai desprezar, para fins práticos, a resistência do ar e qualquer tipo de outra força que estiver agindo nesse objeto. Só vai ser relevante para a gente, nesse momento, a força-peso. A força-peso é uma força de natureza gravitacional. Sempre que tem dois corpos com determinada massa, esses corpos se interagem. Então, a força-peso está agindo em todos os corpos na atmosfera terrestre. Por quê? Simplesmente por ter massa. É essa força-peso que segura todos os corpos na superfície da Terra. Então, essa força de natureza gravitacional, força-peso, puxa essa bola para a superfície da Terra, para o chão. Então, olha só, a gente vai ter aqui força-peso, que é massa vezes a gravidade. Beleza? Nós desprezamos resistência do ar, desprezamos interações com outros corpos, desprezamos forças de natureza diversa, energia térmica, enfim. Lembra que resultante é igual a massa vezes aceleração? A única força que age nesse corpo é o peso. Então, massa vezes a gravidade vai ser igual a massa vezes aceleração. Daqui a gente tira um resultado importante. Apesar de óbvio, é um resultado extremamente importante. E aqui a gente já mata uma quantidade boa de questão, que é o seguinte: todos os corpos, desprezada a resistência do ar, caem com a mesma velocidade, independente da massa. Por quê? Porque a massa não tem capacidade de interferir na aceleração desse objeto, no ganho de velocidade, no tempo que ele demora para cair. A massa não interfere. A massa não interfere. Tem uma história que os livros contam bastante, que o cientista subiu lá na Torre de Pisa, que é uma torre inclinada na Itália, e soltou de lá um objeto leve e um objeto pesado. Uma pedra pequena e uma pedra gigantesca. E os dois caíram com a mesma velocidade ao mesmo tempo. Empiricamente, ele deduziu isso que nós descrevemos aqui com matemática e com raciocínio também. Tá bom? A massa não interfere na queda dos corpos. O tempo de queda é o mesmo para diferentes objetos de diferentes massas. Beleza? Seguimos.
Para as equações agora. A queda livre, ela é um tipo peculiar de movimento uniformemente variado. Lembra quando a gente conversou nas últimas aulas? Que a gente tinha, geralmente, um carro deslocando numa rodovia, o avião numa pista de pouso ou numa pista de decolagem. A gente sempre conversava sobre exemplos na horizontal, que é mais intuitivo, certo? A gente consegue enxergar melhor. Só que se a gente pegar o nosso sistema de referencial e colocar na vertical, a gente consegue enxergar o movimento de queda livre como um movimento uniformemente variado, onde a aceleração que atua ali é simplesmente a gravidade. Então, basicamente, essas aqui, se você se recorda, são as equações do movimento uniformemente variado. Se nós pegarmos essa aceleração, que está aqui descrita de modo genérico, e substituí-lo pela gravidade, a gente chega nas equações da queda livre. E aí, mais uma vez, eu falo para vocês, aquele aluno que passa não é o aluno que decora. Porque daqui vão sair mais 3 fórmulas. Só que se você decorar essa, mais as de química, mais as de N fórmulas, vai ficar pior, beleza? Ao invés de decorar essas fórmulas que eu vou colocar aqui, acompanhe o raciocínio, fica mais fácil. Lembra que eu falei que essa pessoa solta essa bola sem jogar para cima ou para baixo, do repouso? Então, a velocidade inicial é sempre 0 na queda livre. Ela parte do repouso, beleza? E a aceleração é sempre a da gravidade, tá bom? Então vamos lá. Vou escrever aqui para vocês. Olha só o que temos aqui. Nós temos as variáveis da queda livre em função da gravidade e da altura. Por quê? Eu substituí o ΔS pela altura, final menos inicial, e substituí a gravidade, a aceleração, pela gravidade, que é a única aceleração que está atuando, é a única força que está atuando. Beleza? Então a gente tem aqui que a velocidade final, que é a velocidade com que o objeto chega no chão, é gravidade vezes o tempo. A altura, que é o mesmo valor da distância percorrida, gt ao quadrado sobre 2, e a velocidade também pode ser 2gh, raiz de 2gh. Beleza? Mais uma vez, não decora. Decorar é pior, raciocina, chega na fórmula e aplica os valores, tá bom? Seguindo, as provas também costumam cobrar, relacionado com esse assunto, o que a gente chama de lançamento vertical. O que é o lançamento vertical? Ele é geralmente uma pessoa que lança um objeto para cima. Essa pessoa vai dar uma velocidade para esse objeto, por exemplo, uma bola. Esse objeto sobe, para, e a partir daquele momento ele cai até na mão da pessoa novamente. O que eu queria construir com vocês? Qual que é o raciocínio? Para pensar. Se a gente acabou de conversar sobre queda livre, esse objeto parte do repouso, a gravidade atua nesse objeto, ele acelera até cair. A partir desse momento agora, a gente vai começar a conversar sobre lançamento. Olha só, aqui eu tenho uma determinada velocidade. Eu lanço o objeto para cima. Por exemplo, essa caneta. Beleza? Ele sobe, para e cai. Aqui eu tenho o movimento de subida. O movimento de descida é a minha queda livre. O movimento de descida é a queda livre. Esse objeto para e cai. O movimento de subida é um movimento simétrico à queda livre. A velocidade com que ele chega aqui embaixo é a mesma velocidade que ele parte. O tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Quando a gente for montar as equações, a gente pode raciocinar e descrever esses movimentos de maneira simétrica. Beleza? Queria colocar aqui com vocês, vamos lá, só preencher aqui, que a velocidade aqui é igual a essa velocidade,
e que aqui a minha velocidade é zero. Por quê? Ele sobe, para e depois desce. Agora vamos raciocinar da seguinte maneira. Aqui a gente também vai matar muitas questões de vestibular. Principalmente questões que não envolvem cálculo. Questões que vão te cobrar o raciocínio. Primeira dica. A gravidade é sempre para baixo. E geralmente tem o valor 10. Coloca isso na sua cabeça. A gravidade é sempre para baixo. Não importa para onde está o movimento do objeto. Esse objeto vai estar subindo. Vamos imaginar no primeiro passo. O objeto subindo. A gravidade está contra o movimento do objeto, certo? Olha aqui, ó. Velocidade para cima, gravidade para baixo. Lembra que eu falei que a aceleração é a grandeza capaz de alterar a velocidade, seja em módulo, seja em direção? Nesse caso, olha só, o objeto está subindo com velocidade para cima e a gravidade está roubando energia desse objeto. A gravidade está parando esse objeto. A gravidade vai roubar energia, vai parando, parou. Beleza, eu tenho o meu momento de velocidade igual a zero. Mas a gravidade sempre atua, ela continua puxando o objeto para baixo. A partir desse momento, ao invés de ter um movimento retardado, um movimento em que a aceleração atua contra a velocidade, eles passam a ter a mesma direção. Olha só, a gravidade vai acelerar o meu objeto, beleza? Então aqui eu tenho a gravidade atrapalhando, desacelerando o meu movimento, e aqui eu tenho a gravidade acelerando o meu movimento. Beleza? Outra dica importante, atenção com o referencial. Atenção com o referencial. Mais importante do que decorar é você raciocinar. Esses valores aqui, ó, de mais e menos antes da gravidade, eles são extremamente delicados na hora de construir o raciocínio. Se você adota o seu referencial positivo para cima, beleza, show de bola. A gravidade vai estar negativa. Ela está no seu negativo de referencial. Se você adota o seu referencial positivo para baixo, a gravidade é positiva. E aí nos exercícios isso fica mais claro na hora de você equacionar. Beleza? 2 itens muito pedidos em provas. E da mesma forma que eu construí esse raciocínio substituindo a gravidade e a altura, eu vou conversar com vocês sobre a altura máxima e o tempo de subida. Olha só, essas aqui são as duas equações gerais de um movimento acelerado qualquer, tá bom? E as questões vão pedir qual a altura máxima de um objeto lançado para cima com determinada velocidade. Nós vamos substituir os valores aqui, olha só. A velocidade final não é zero? Ele parte com velocidade e vai diminuindo até parar. Então esse valor é zero. Velocidade inicial é o que geralmente o exercício vai te dar, beleza? E aqui, ó, olha só, por que vai ser menos? Porque nesse momento a minha gravidade está atuando contra o movimento. Eu tenho um movimento que está desacelerando, beleza? 2G. E qual que é o deslocamento desse objeto? H. O meu ΔS aqui, ó, é nada mais, nada menos que a altura percorrida, tá bom? Então eu vou ter que a velocidade que na verdade ele está querendo H, o H máximo. O meu H vai ser velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Beleza? Não decora. Não decora. Não vai lembrar. Não decora. Raciocina e monta a equação. E o tempo de subida? A mesma coisa. O tempo de subida vai ser a mesma coisa. Tempo de subida vai ser velocidade dividido pela gravidade. Galera, isso foi queda livre. Nós vamos fazer alguns exercícios agora e ao longo dos exercícios a gente complementa o raciocínio e te dou algumas dicas. Beleza? Olha só, galera, a gente tem agora um problema em que no enunciado
a gente não lê a palavra queda livre, a gente não lê nenhuma palavra-chave que descreva para a gente que a gente vai usar o raciocínio que a gente aprendeu na última aula, nesta aula que a gente está tendo agora. Só que para pensar, olha só, a gente tem um operador no solo e um operador no primeiro piso de uma obra, por exemplo, 3,2 metros. Esse operador lança um tijolo com determinada velocidade, a gente despreza a resistência do ar, a gente despreza outras forças, isso está com cara de quê? Está com cara de ou de queda livre ou de lançamento vertical, que é o que a gente acabou de conversar. Então, apesar do enunciado não dar nenhuma palavra, perceba como é importante a gente, ao invés de decorar a fórmula, construir o raciocínio, a gente tem um operador lançando um tijolo a partir do chão e ele quer que, ao chegar na mão do operador que está lá em cima, ele esteja com velocidade nula. Pô, pronto. Tá feito o raciocínio. É só agora a gente pegar as equações do movimento uniformemente variado, aplicar os valores que o enunciado dá para a gente e chegar no resultado. Então a gente entende o fenômeno e aplica as fórmulas, beleza? Ele fala que a distância percorrida, ou seja, a altura é 3,2 metros, gravidade 10 metros por segundo. Pergunta para a gente qual é a velocidade inicial do movimento, sabendo que a velocidade final tem que ser 0. Olha só, a gente tem tempo nesse enunciado? Em nenhum momento a questão pergunta de tempo ou dá para a gente como informação o tempo. Quando a gente não tem tempo, o que vem em mente? A equação de Torricelli. É aquela equação que não envolve tempo, beleza? Então, olha só. V ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. Equação geral. Vamos trazer agora para o problema que a gente quer. Velocidade final é 0. Velocidade inicial é a resposta da pergunta, é o que a gente está procurando, beleza? Velocidade inicial ao quadrado. E olha só aqui, a gente tem o tijolo que foi lançado com o movimento vertical para cima e a gravidade para baixo. A gravidade está indo contra o movimento desse objeto. Então é mais fácil a gente colocar o referencial para cima e a gravidade vai ficar negativa. Então eu vou deixar bem explícito para vocês, mais 2 gravidade vezes altura. Beleza? E agora eu vou substituir valores. Então eu vou ter que 0 é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 3,2. Tá bom? O menos 10 da gravidade eu já joguei para fora porque é uma multiplicação. Então, olha só, a gente vai ter que velocidade inicial ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 3,2, 64. Velocidade é igual a 8 metros por segundo. Galera, repito para vocês, não decora a fórmula, não decora H, delta S, raciocina. Se você raciocinar e fizer bastante exercícios raciocinando, você vai conseguir sair do momento de apuro na hora da prova. Beleza? Próxima questão, eu vou ler e a gente já resolve. Da janela de seu apartamento, Elaine joga uma bola verticalmente para cima, velocidade inicial de 5 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e faça o que se pede. A. Calcule a distância percorrida pela bola enquanto esteve no ar. E B. O intervalo de tempo que a bola fica no ar. Galera, vamos lá para mais essa questãozinha, também questão de vestibular. E mais uma vez a questão não mostra para a gente queda livre, não dá nenhuma dica, pista do que a gente tem que fazer. Mas quando você faz muitas questões e estuda com frequência, você consegue captar o raciocínio da questão. Então a gente tem desprezo de resistência do ar, a gente tem uma menina lançando uma bola para cima e pegando ela novamente, isso está com cara de quê? Está com cara de lançamento oblíquo. Está com cara de lançamento, perdão, de lançamento vertical. E lembra que eu expliquei para vocês? Lançamento vertical, a gente tem a primeira parte do lançamento com uma determinada velocidade, a bola sobe, a gravidade vai roubando energia, a bola para.
E uma segunda etapa do movimento é queda livre. Ela parte do repouso, a gravidade acelera, acelera, acelera a bola e ela chega com a mesma velocidade que partiu. É um movimento simétrico. Beleza? A questão pergunta pra gente a distância total percorrida e o tempo total em que a bola fica no ar. Olha só, essa distância total percorrida é a distância que a bola percorre para subir e percorre para descer. E o tempo é o tempo em que ela fica no ar. É o tempo de subida mais o tempo de descida. A velocidade inicial aqui era 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. 5 metros por segundo, sobe, para, parte do repouso, desce, ela chega aqui com 5 metros por segundo de novo. Então vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de primeira parte e isso aqui de segunda parte. Beleza? Olha só. ΔS. Se ele quer o ΔS total e dá pra gente a velocidade, a gente pode usar a equação de Torricelli, que não envolve tempo. Beleza? Então olha só, equação de Torricelli. A gente tem aqui a equação de Torricelli. A resposta da nossa pergunta é isso aqui, ó. É o ΔS. No lançamento é a altura. Velocidade final. A questão não dá pra gente, mas a gente sabe que no lançamento oblíquo, lá em cima, o objeto para e depois cai. Beleza? Velocidade inicial. O enunciado dá pra gente, é a velocidade do objeto sai da mão da menina e a aceleração é a gravidade. Então olha só. Velocidade final é 0, velocidade inicial 5, gravidade é 10, altura é a resposta. Mais uma vez, por que eu coloquei menos aqui? A gravidade ela está desacelerando o objeto. A gente está analisando nesse momento a subida do objeto. Beleza? Então eu vou ter aqui 0 é igual a 25 menos 20 H. H é 25 por 20, que dá 5 quartos, 1,25 metros. Cuidado, cuidado. Olha só, qual que é o número que a gente obteve agora mostra o que para a gente? Mostra a distância que essa bola percorreu na subida. Mas o que a questão pede para a gente? O deslocamento total. Cuidado, às vezes você faz o mais difícil e vai errar a questão na bobeira. Qual que é o deslocamento total? Eu não expliquei para vocês que o movimento de descida é simétrico ao movimento de subida. Então, o movimento, a distância percorrida total, vai ser isso aqui vezes 2. O que subiu mais o que desceu. Então, o meu ΔS total, que é a resposta da questão, 2,5 metros. Beleza? E agora a questão vai pedir para a gente o ΔT total. O raciocínio é o mesmo. A gente vai calcular o tempo de subida desse objeto e multiplicar por 2. Beleza? Então agora, olha só, a gente precisa obter tempo. Essa equação não me dá tempo. Você tem que puxar na memória as equações do movimento variado e aplicar o tempo. Tá bom? É igual a V0 mais AT. Beleza? E agora a gente vai aplicar o quê? A gente vai enxergar o movimento de queda livre. Qual que é a velocidade inicial da queda livre? 0. Qual que é a velocidade final da queda livre? O mesmo do início, é um movimento simétrico. Aceleração é gravidade, tempo é o que a gente quer. Tá bom? Então eu vou ter aqui que 5 metros por segundo é igual a 0 mais GT. Ah, mas agora você colocou positivo. Lembra que eu falei para vocês não decorar referencial? A partir desse momento eu estou analisando um movimento acelerado. A gravidade está a favor do meu movimento. A gravidade é positiva, tá bom? 5 é igual a 10 T. Tempo é igual a 5 por 10, 0,5 segundos. Que tempo é esse? Muita calma nessa hora. É o tempo de queda. É o tempo da segunda parte do movimento. Se eu quero o ΔT total, multiplico por 2. ΔT total
1 segundo. Beleza, galera? A gente fecha aqui agora esse exercício. Fechamos queda livre. E o que eu recomendo para vocês é o seguinte. Em um primeiro momento, um assunto novo parece difícil, complicado, muitas equações. Física você tem que, exatas de modo geral, você tem que assistir a aula e depois praticar. Praticar, praticar. E as questões, apesar de envolver várias formas, elas abordam o mesmo problema. Elas vão abordar o mesmo problema. Pratica a partir de agora exercícios, que eu tenho certeza que vai dar certo. Beleza? Fica assim, não perca a nossa próxima aula e grande abraço. Valeu!